A graça e a paz, meus irmãos. Grande é o Senhor. Quinta-feira, primeiro culto, que nós estamos aí buscando alimentar a nossa fé em Deus. Se você puder abrir a palavra de Deus, lá em João capítulo 11, abre sua espada. Deus tem trabalhado muito no livro de João. A última mensagem que eu preguei foi no livro de João e continuo sendo ministrado por esse evangelho. João capítulo 11, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus diz: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, olha que interessante, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Graças a Deus, palavra de Deus abençoada, palavra que traz vida para nós. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, você nunca mais volta da mesma maneira. Nós somos edificados por ela. É por essa palavra que nós vivemos. O período que é descrito aqui, o milagre da ressurreição, há uma grande tensão na região da Judéia. Essa tensão acontecia pelo motivo de que os judeus buscavam a morte de Jesus, queriam matá-lo. A ressurreição de Lázaro, nesse capítulo, é um evento significativo que alimentou ainda mais a oposição contra Jesus. A perseguição já existia, estavam querendo matar Jesus, mas quando acontece a ressurreição de Lázaro, aí que intensifica, é ele que nós temos que crucificar. Então, o ambiente era esse, desta palavra. Então, neste capítulo aqui em específico, no 11, nós encontramos uma história cheia de significados espirituais. Muita coisa acontece ao mesmo tempo nesse relato aqui. E muitas questões relevantes para a nossa edificação, da nossa fé. Nós acreditamos na ressurreição devido a esse texto aqui que fala. Houve a ressurreição de uma pessoa. Nós acreditamos, conhecemos essa história e gerou em fé que existe ressurreição após a morte. Isso é um fato para nossas vidas. E essa passagem também tem muitos ensinos valiosos e aplicáveis que nos levam a meditar e extrair verdades de Deus para a nossa vida. Aqui dentro é recheado nesse capítulo de verdades, ao qual edifica a nossa fé e também nos traz a revelação para esse tempo que nós vivemos. A palavra aconteceu tantos anos lá atrás, um relato, há mais de 2000 anos, e ela quer falar conosco em específico nesta noite aqui, com diversas pessoas, um número específico que nós estamos aqui, e Deus quer falar particularmente com cada um de nós, e eu creio nessa verdade, que você não vai sair daqui sem uma palavra no seu coração. Então é motivo de você dar glórias a Deus, porque a palavra de Deus é a revelação para as nossas vidas. Então eu quero que você faça uma oração agora. Feche os teus olhos e eu vou falar ela e você repete comigo. Espírito Santo, se eu estou aqui, eu preciso ouvir e aplicar essa verdade em minha vida. Destrava tudo o que bloqueia a minha mente, aquilo que me impede de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus.
você vai conseguir ouvir a palavra de Deus e vai conseguir aplicar ela. Vai ficar transparente na sua frente. Porque muitas coisas quando nós chegamos aqui já bloqueia nosso coração. Os louvores trabalham justamente fazendo isso, destravando nossas vidas para nós podermos lubrificar nosso espírito, nossa alma para receber a palavra de Deus, para ela entrar em nossas vidas. Então, no momento que nós estamos ouvindo a palavra, ouça a voz que o Senhor quer falar ao seu ouvido. E eu creio que ela vem. Você pode estar trabalhando, pode estar ali na atividade, em alguma função aqui dentro da igreja, e em um determinado momento o Senhor chama para falar ao teu coração também. João 11:6, vamos ler esse versículo. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Esse Jesus é tremendo. Que desafio, né? Ouviu, chegou a notícia para ele que o amigo estava enfermo e ele ficou 2 dias ainda esperando. Encontramos aqui neste texto vários personagens importantes: Lázaro, Marta, Maria. Aqui tem também os judeus, os sumos sacerdotes. Tem muitos personagens nesse texto aqui. Mas aqui eu encontro algumas situações e eu quero focar um personagem específico. Aqui nós encontramos Lázaro, Maria, Marta, mas tem um traço importante aqui, que eu quero meditar com você, é a respeito de Marta. Para esse texto que o Senhor me chamou, eu comecei meditando no capítulo 12, o Senhor falou assim, não, é no capítulo 11. E comecei e fiquei ali, não saí, e Deus revelou algo profundo ao meu coração. E as características de Marta, se você observar, é um traço forte, Marta, em relação a Maria, né? Ela, se você observar, ela é pronta e ativa, uma mulher muito ativa. Ela, se você observar ali, chegou as notícias, quem se levantou? Alguém muito ativo, muito proativo para levantar e ir atrás do mestre. Então, esse início de ano, talvez você já tenha observado muitas notícias. Quem está acompanhando aí o que está acontecendo na nossa nação, né? Muitos eventos espirituais acontecendo, portais sendo abertos, portais sendo fechados, mas também Jesus Cristo está trabalhando e preparando a sua igreja. Os tempos estão semelhantes ao contexto de João, capítulo 11. Sim, perseguições a Cristo, estamos vivendo isso, muitas igrejas sendo perseguidas no nosso contexto. No contexto do capítulo 12, Jesus preparando para a entrada triunfal em Jerusalém, ali no jumentinho, era a promessa que ele entraria em Jerusalém dessa maneira, e nunca nós vivemos os sinais tão aparentes e tão visíveis com relação à volta de Jesus, a presença dele ativa nos nossos dias. Estamos num prelúdio, a preparação para o retorno de Cristo. Estamos vivendo isso. Você pode conversar com qualquer pastor e qualquer cristão em todos os lugares, os eventos que estão acontecendo é a preparação. Assim como foi preparado para a entrada em Jerusalém, assim estamos sendo preparados também para a volta e o retorno da vida de Jesus. E sabendo que o dia do Senhor está se aproximando, o que nós temos que fazer? Se chegar mais intencionalmente a Jesus para ouvi-lo. Essa é a mensagem para a igreja nesse tempo. Ouvir a voz do Senhor e o próximo passo que Ele vai nos dar para a preparação para a volta dEle. Precisamos estar com as lamparinas bem acesas, o nosso óleo ali preparado e não deixar se apagar a chama da fé em nossos corações. Diga assim, Jesus, fala comigo. Vamos reforçar isso? Jesus, fala comigo. Precisamos que Jesus fale conosco, meus irmãos. Precisamos dessa voz no nosso coração. Então, no versículo 17, olha que interessante, a parte A. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava ali na sepultura. Olha, e chegando, pois, a Jesus. Chegando, pois, a Jesus. Quem é que chega? Quem é que está chegando ali, ó? Versículo 16, disse, pois Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, a Jesus, achou que já havia 4 dias na sepultura, queridos irmãos. Olha isso. Versículo 20.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Meus queridos irmãos, olha que importância esse texto aqui. Se você soubesse que Jesus estivesse aqui na cidade, o que você faria? Soubesse o endereço, olha, Jesus está entrando ali na entrada, ali, no final dessa avenida, naquela entrada nova ali. Você sabendo, você se levantaria? Você se levantaria correndo, né? Para ver Jesus. Com certeza você iria. Olha o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus e disse a ele: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Será que você iria correndo e falaria isso para Jesus? Já chegando com o seu problema e dizendo a ele: olha, Jesus, se você estivesse aqui, talvez eu não estivesse passando isso na minha casa, talvez não tivesse acontecido essa enfermidade comigo, talvez eu não teria uma perca na minha família. Será que seria essa conversa? Aqui encontramos um texto que nos desafia a entender o coração de Marta. Esse texto aqui me desafiou a compreender esse coração. O que passava no coração dela, para chegar em Jesus e dizer: ó, se você estivesse aqui, e eu não sei o tom dessa voz. Já pensou se você recebesse uma saudação dessa, uma boas-vinda dessa, nesse tom? Se alguém chegasse e dissesse assim: se você tivesse vindo no final do ano, tal coisa não tinha acontecido na nossa família. Se eu tivesse ido lá, não teria acontecido isso lá nos meus familiares esse final de ano. Você ia gostar de uma conversa dessa, talvez, nesse tom de expressão? Olha, se talvez nós tivéssemos ido para outra cidade e nós fomos para lá, teria dado mais certo as coisas. É mais ou menos esse tom aqui que estava. Quantas vezes acontece isso na nossa reunião familiar, né? Poderia ter sido assim. Nunca está bom, poderia ter sido diferente. Ah, se você estivesse, talvez o tom de Marta poderia ter sido num sentido mais expressivo, num sentido que diferença sua presença teria causado, Jesus? Que diferença a tua presença, talvez, se você estivesse em um local, teria causado na vida das pessoas? Então é essa talvez a expressão de Marta. Nós não sabemos o semblante, de que maneira que ela chegou em Jesus para dizer isso. Mas talvez ela tenha tido a intenção de dizer assim. Mas talvez pelo o sanguíneo, o gênero dela forte em expressar, talvez a maneira que ela disse. Não sei se alguém já falou assim com você nesse tom. Que diferença a sua presença teria causado? Não sei se alguém falou assim para você: ah, se você estivesse aqui conosco nesses dias de festa. Talvez as coisas não teriam caminhado dessa maneira. Ah, talvez se eu tivesse fechado esse negócio, talvez se eu tivesse feito esse negócio, talvez se a pessoa tivesse me pagado esse dia, talvez muitas coisas poderiam ter acontecido. Se fosse do teu jeito, se fosse do meu jeito. Parece ser mais uma queixa do que uma crítica na vida dela. Parece que ela está fazendo uma queixa para Jesus. Se você estivesse aqui, como nós não estávamos lá, na situação de Marta, e nós não vimos o rosto dela, e nós não conhecemos ela pessoalmente, então a Bíblia vai dizer mais ou menos o que aconteceu. E é esse ponto que nós precisamos enxergar e ver as reações de Marta, e seus gestos e tom de fala e suas expressões. Vamos meditar, vamos ver o que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Vamos ver aqui. A Bíblia nos traz suas lentes que revelam as verdades que precisamos compreender para medir a perfeita revelação de Deus. Ela nos traz as lentes para nós enxergarmos o que é que estava acontecendo ali. E olha, nesse tempo precisamos cuidado com as revelações que nós recebemos. Está existindo um turbilhão de revelações. Toda hora alguém quer revelar alguma coisa para alguém. Meu Deus do céu. E para revelar as coisas para mim, precisa vir com a Bíblia Sagrada. Não sou Tomé, mas quer revelar alguma coisa para mim que faz sentido, e falar alguma coisa para mim, venha com a palavra de Deus do lado. E fala assim: Fernando, o Senhor disse tal coisa, então eu quero reafirmar por meio desse versículo. Aí eu vou compreender que Deus está falando uma revelação. Está muito perigoso os tipos de revelação que nós estamos recebendo.
Por isso da palavra de Deus pregada no altar, na presença do Senhor, porque é a revelação bíblica do Senhor para nossas vidas. E aqui nós encontramos nesse versículo 22, e olha o que diz no versículo 22. Vamos ver. Mas também agora sei que tudo o quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quer dizer, uma mulher que parece que chegou explosiva para falar com Jesus, agora ela chega em um outro tom. Algo começa a ser revelado nessa circunstância de dor aqui. Ela chega de uma maneira diferente no próximo versículo. Olha aí. Algo começa a ficar mais profundo com relação à revelação. O relacionamento de Marta com Jesus começa a tomar outra dimensão. E isso que é o brilho dessa passagem. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo a respeito de Marta, de tanta coisa acontecendo nesse texto aqui. Poderíamos fazer de Maria, falar de Maria. Poderíamos falar da perseguição. Poderíamos falar também dos discípulos. Mas Deus me leva a ver, enxergar Marta nesse contexto aqui. E Ele quer falar conosco a respeito disso. Algo começa mais a ficar profundo com a relação com a fé aqui. E o motivo dessa palavra nessa noite é fé alinhada com Deus. Eu falava com o Fabrício ali, um pouquinho antes do culto, ele falou assim, Fernando, eu ouvi um fato, que se sair um avião 1 milímetro lá dos Estados Unidos, o grau a desalinhar, chega em outro país e não chega no destino. É muito preciso a bússola lá e a orientação de um voo, de uma aeronave. Então a nossa fé também precisa estar alinhada com o Senhor. Porque Marta tinha fé, nós observamos isso na vida dela. Ela tem fé e ela diz isso aqui no texto para nós claramente. Ela disse, olha aí o que ela diz com relação ao texto. Agora sei que tudo quanto pedires, ela sabia que se Jesus falasse com o Pai concederia a vitória. Ela sabia disso, mas algo precisava de profundeza aqui. Algo precisa mudar. Olha só, nesse versículo Marta está mais doce e muda a forma de falar com Jesus, mais responsável, mantendo uma atitude positiva. Eu sei que você tem fé, eu sei que você caminha há muito tempo com Jesus, mas de que maneira você fala com Jesus? De que maneira é o teu comportamento com Jesus? E aqui parece que as coisas começam a mudar um pouquinho o contexto do versículo anterior. Aquela Marta que chega dizendo, aonde você estava, Jesus? Por que você não estava aqui a hora que eu precisava mais do Senhor e o Senhor não estava aqui? Agora a conversa começa a mudar. Marta expressa confiança. Como precisamos confiar em Deus, queridos irmãos? Quantas vezes somos injustiçados? Quantas vezes as angústias nos tomam conta de nós? Quantas batalhas já enfrentamos e enfrentaremos ainda na nossa vida? Quantas vezes nos sentimos sem forças? Quantas vezes você se sente sem força? Quantas vezes você fica sem um chão nas adversidades que você encontra, nas lutas da vida? Quantas vezes parece que saiu o seu chão e você está sem sentido para onde pisar, aonde pisar? Quantas notícias chegam, quantos rugidos nos tentam assustar? Quantas vezes o entusiasmo fica bem longe de você? Cadê aquele entusiasmo teu que você chegava com alegria e estava explosivo, com toda a intenção de buscar Jesus? Cadê esse entusiasmo? Sentimos assim, aonde Deus estava? Quantas pessoas estão aqui nessa noite dizendo aonde Deus estava? Tinha palavras para mim que antes do final do ano poderia acontecer alguma coisa, e eu fiquei aguardando até o último dia e nada aconteceu. Esperei o ano inteiro e nada aconteceu. Esperei há 5 anos e nada aconteceu. Esperei há 20 anos e nada acontece. Aonde Deus está? Aonde Deus está? Salmo 31 diz, versículo 1: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha. Deus é a tua rocha. Sê a minha rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Guia-me, Senhor, e encaminha-me, mostra onde eu tenho que ir, porque tu és a minha justiça, a minha força, a minha firme rocha.
Marta expressa confiança, mas ainda falta clareza do poder de Cristo. Quantas vezes nós confiamos, nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a fé, citamos os versículos, mas não conhecemos o poder de Cristo, não conhecemos o poder de Deus. Jesus pega o prumo na mão e vai em direção a Marta. Quem é da construção sabe o que é um prumo. Tem que alinhar, senão sai torto lá em cima. Tem que alinhar o piso, senão sai. Todas as coisas têm que ser alinhadas. E na fé não é diferente. Talvez você tenha a sua fé. Talvez você já foi ao encontro de Jesus. Mas ainda falta plumar algumas coisas. E eu creio que Ele quer fazer isso nessa noite. Jesus prega o prumo na mão e vai dar clareza para quem tem. Para quem tem e precisa. Então segura aí. Segura aí. Se Jesus te trouxe hoje aqui, pegou o prumo e vai alinhar a tua fé, creia que o milagre vai chegar na tua vida. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta justifica com um conhecimento básico de sua fé. Versículo 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Está se justificando aqui. Jesus revela para Marta a profundidade da sua fala. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Olha Jesus cutucando, mexendo com a estrutura da fé da Marta. Pegando o prumo e alinhando. Agora você vai conhecer o poder de Deus, Marta. Você já ouviu falar, mas agora vem um conhecimento prático. Olha aí, Marta é ativada, é tomado pela fé autêntica, a fé verdadeira. Versículo 27, olha o que ela diz. Acompanhe comigo, olha lá, versículo 27. Versículo 27. Disse-lhe ela. 27. Versículo 27. Versículo 27. Disse ela assim. Tem uma diferencinha ali, ó. Vamos lá. Vou ler aqui. Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio. Olha lá. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Creio. Aqui muda a conversa. Aqui muda a atitude. Creio, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui muda a atitude. Essa é a revelação ao coração de Marta. Com Jesus não podemos viver com uma fé imperfeita, cambaleando. Viver com uma fé imperfeita, oscilando com Jesus, não tem acordo com isso. Mas Jesus, se você pedir ao Pai, Ele te atende. Não é isso que Jesus quer fazer. Jesus quer mostrar quem Ele é. Não é o que ela conhecia da religião, do que ela conhecia, do que Jesus poderia fazer por meio da oração pelo Pai. Agora é Jesus diretamente com ela. Vem cá, Marta, eu quero te revelar. E aí acontece, Jesus conhece as fraquezas humanas. E Ele sabe como é o teu coração, queridos irmãos. Ele sabe como é o meu coração, Ele sabe o coração de Marta. Com Jesus tem que ser diferente. Jesus conhece as fraquezas e quer alinhar esse coração de quem já tem fé. Você já tem fé, querido irmão, querida irmã, mas precisa ser ajustado essa fé. A palavra de Deus opera e faz em nós gerar essa fé. Eu recebi um turbilhão de palavras esse ano, mas a última semana houve um momento profético aqui. E Deus falando de manifestações, de caminho, de chegar até um lugar, de um destino e de lutas no meio. Irmãos, na última semana eu recebi uma ligação. 12 contratos e projetos fechados esse ano, cancelados. E a situação muito difícil. Na última semana, onde todo mundo está viajando, fechando as coisas, fechando as portas, uma pessoa me liga e fecha um projeto.
Como que isso pode? A minha pergunta aí, a minha conversa com o Senhor, falou: Senhor, tudo está fechando. E se não fechava nada durante o ano inteiro, como é que vai fechar agora? Aí ele se revelou, ele falou: é essa a conversa que eu queria ter contigo. É essa a verdade que eu quero extrair do teu coração. O que é que está acontecendo? Oh, irmãos, a manifestação da glória de Deus. Não basta dizer que Jesus pedisse ao Pai que ele realizaria. Era ter a convicção de que ela estava diante de Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas, com autenticidade. Com autenticidade. Versículo 27 disse a ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa é uma noite para alinhar a nossa fé. Você tem que crer nessa verdade, crer que Jesus Cristo é Senhor na sua vida. Creia que Ele é o Cristo. Creia, talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra, mas creia que Ele é o Filho de Deus. Creio que Ele é Senhor nas nossas vidas. Creio que Ele veio, ressuscitou. Essa é uma noite que o Senhor quer alinhar a nossa fé. Não podemos nos contentar com as incertezas. Tem alguma incerteza aí no seu coração? Arranca ela fora. Deus nunca chega atrasado. Quando a notícia chegou a Jesus, Lázaro já estava morto. Jesus já falou, ele já está morto. Então não chegou atrasado a notícia para ele. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, só para nós fazer uma reflexão. No meio desse texto, Jesus ensina 2 lições aos discípulos. Estava ensinando Marta, mas agora ele quer ensinar os discípulos. Veja bem, no versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Olha só, primeira lição que você precisa aprender nessa noite, e eu também. Olha a primeira lição: os discípulos questionaram o trajeto de Jesus. Ir em direção a Betânia, o caminho seguia em direção aos opositores, ao centro da perseguição, em direção à armadilha. Então eles queriam apontar a direção para Jesus. Jesus, você tem que fazer assim, não vai lá que eles vão te matar. O que ensina isso para nós? Que nós não questionamos os trajetos de Jesus. Não questiona o caminho de Jesus. Jesus dá uma resposta: aonde andarmos e por onde estivermos que passar, precisamos andar na luz. Não é onde você anda, não é porque está escuro, querido irmão, não é porque está nublado, não é porque está tempestuoso as coisas. A questão é a luz que está em nós, é com quem está em nós, quem está junto da causa conosco. Não questione o trajeto de Jesus. Não questiona o trajeto de Jesus, meus irmãos. Nas obras de Deus, a segunda lição, na ressurreição de Lázaro, Jesus ensina uma das maiores lições. Nas obras de Deus, Ele nunca chega atrasado e nunca chega adiantado. Guarda isso no teu coração. Se você sair daqui só com essas 2 verdades, Jesus não precisa que você aponte o caminho para Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Segunda verdade que você encontra aqui: Ele nunca chega atrasado nas coisas, Ele nunca chega adiantado. Jesus é pontual nas coisas. Jesus é pontual nas promessas na tua vida. Jesus é pontual nos milagres que Ele vai realizar na sua vida. Ande na luz e nunca questione o trajeto de Jesus. Ande com Ele e nunca questione o caminho que você vai ter de passar. Deus nunca chega atrasado e nunca chega adiantado. Guarda essas 2 verdades sobre os discípulos. Vamos voltar a Marta um pouquinho.
Marta já está eletrizada agora. Está elétrica. Confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Aconteceu salvação. Ela confessou: Ele é o Cristo. Ele é Senhor da minha vida. Olha só. Marta está eletrizada pela revelação. Agora ela chama sua irmã. Olha isso, versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Eu achei lindo esse texto. Ela chamou em secreto: Maria, vem cá que eu vou te contar uma. Você tem que ir sozinha falar com Jesus, não vai com essa multidão não. Porque a multidão estava chorando, lamentando. E Marta pegou o negócio: eu sei como fazer. Ele já me ensinou, eu tirei um tempo de qualidade com ele, agora eu sei fazer. Então Marta quer apontar o caminho. Como é bom encontrar alguém que conduz a Jesus. E melhor ainda é se ouvirmos essa pessoa, né? Chegou e falou para Maria. Maria, olha aí, versículo 29. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Interessante que Marta, além de falar de Jesus, deu a direção certa. Olha o que ela diz. O texto diz que ela chamou à parte. Maria, diferente aos extremos em relação a Marta, já se lançou aos pés de Jesus. E aí, Maria estava bem abalada e com a fé fragilizada. E diz a mesma coisa que Marta disse: se você estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. As duas disseram a mesma coisa. A diferença é que uma se prostrou aos pés, a outra teve uma conversa olhando para Jesus, sozinha no particular, a outra no meio do choro, no meio da multidão. E Jesus se comove olhando Maria. Jesus se comove na situação. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela na casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-a, lançou aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, também chorando os judeus, e com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Jesus se compadece de nossas vidas. Jesus se compadece das nossas situações. Ele não fica na inércia, irmãos. Quando está acontecendo algo conosco, Ele também se comove com nossa situação. Eu perdi 2 filhos já na minha vida, na caminhada com Jesus. E eu sei que Ele se comoveu no dia que houve as percas. Mas também sei a fé que estava comigo e quem estava comigo, aonde eu tinha que passar. E ontem, ao ouvir um relato, eu falei: irmão, não desiste, porque eu já perdi 2 e nunca desisti. E Ele me deu 2 filhos. Então não questione o caminho de Jesus. Não questione. Jesus se compadece das nossas dores e lutas e não fica indiferente a elas. Jesus amava Lázaro e Ele também ama você. E Ele também ama você. Muitos vão lançar questionamentos da bondade de Deus. Versículo 37. E alguns deles disseram: não podia Ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Questionamentos vêm no caminho da obra de Jesus, mas você não pode parar. Não deixa os questionamentos pararem você. Lembre-se, quem ama se importa. Jesus amou e se importa conosco. Quem ama é presente, Ele é presente nas suas lutas, Ele é presente nas suas dificuldades. Como Jesus deseja ter um encontro reservado conosco, para revelar detalhes. Saia daqui intencional hoje. Eu vou preparar um lugarzinho no meu secreto para falar com Jesus. Saia daqui essa noite intencional ouvindo essa palavra. Vai a um encontro reservado.
Ouve os detalhes que Jesus quer falar com você. Tem detalhes que Ele quer te direcionar. Tem detalhes que Ele quer te explicar. O milagre é muito bom, trouxe alegria, festa, mas a revelação trouxe o encontro pessoal com Jesus. Todo mundo se alegrou com a ressurreição de Lázaro, mas houve um encontro pessoal com Marta. Houve uma revelação, respostas claras na vida dela. Houve certezas, renovação, convicção da sua fé. Trouxe salvação, razão à fé de Marta. Agora Marta tem convicção de algumas coisas mais claras, mais evidenciadas. Quem sabe nessa noite a tua fé está fragilizada. Está frágil, irmão. Está frágil, cheia de questionamento, de incertezas, dúvidas e medos. Jesus está dizendo para você. Olha o que Ele disse para você. Preste atenção no que Ele disse para você. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tira essa pedra na sua vida de incertezas. Tira as dúvidas. Tira as dúvidas do teu coração. Tire os questionamentos na sua vida. Jesus está te dizendo: arranca essas pedras para mim trabalhar no seu coração, para trazer vida a esses sonhos. Ele quer trazer ressurreição. Ressurreição, aquilo que você acha que está morto. Tem muitas coisas que não temos acesso na nossa vida. Sim, caminhos que não conhecemos. Sim, revelações que ainda não acessamos. Sim, manifestações de graça ao qual nós nem temos noção ainda do que Deus pode fazer. Mas Ele quer nos aproximar. Quer nos aproximar. Comunicar nas nossas lutas. Saber esperar. Comunica, irmão. Se comunica com Jesus. Fala para Ele. Fala para Ele. Abre o teu coração. Espera o tempo. Confia nele. Pede que Ele cumpra a sua vontade. Assim você será alinhado com uma fé legítima em Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O que precisa ser ajustado e alinhado hoje? O que precisa pegar a direção certa com Jesus? É momento de você colocar na presença dEle. Jesus ajusta o que precisa ser ajustado para que o milagre seja realizado. Coloca a mão no teu coração e ora aí. Senhor Jesus, alinha os teus planos com os meus. Os meus planos precisam estar alinhados com os teus. Ajuda-me, Senhor, a tirar os medos, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que me impede, tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que não vai me conduzir ao Senhor, ao teu propósito. Alinha meu coração, ativa minha fé, me deixa eletrizado com as tuas promessas, me deixa atônito pelas tuas promessas, me deixa fervoroso com as tuas bênçãos, me deixa fervoroso. Ativa essa fé, ativa esse coração e conduz à vontade de Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Ativa a fé dos meus irmãos, alinha essa fé, e as promessas do Senhor vão ser derramadas, ativadas, em nome de Jesus. Aplauda Ele, glorifica Ele. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é apenas um Jesus da história, Ele é Senhor na sua vida. Ele é o Deus que manda essa chuva,
Essa chuva simboliza, tem símbolo, as promessas de Deus que vão ser derramadas na tua casa, na sua vida. Contempla esse sinal de Deus. A chuva de Deus está se alinhando o teu propósito com o coração de Jesus. Não vão cessar as promessas, não vão cessar os milagres. Seus olhos contemplarão os milagres do Senhor. Aplauda Jesus, glorifica Ele.